Ser juiz é carregar a responsabilidade de decidir grandes conflitos e agir com imparcialidade. Para ocupar esse cargo, é preciso muito empenho. A carga de trabalho, as obrigações dos magistrados aumentaram significativamente nos últimos anos, as vedações e as restrições à sua atividade também. A dedicação é quase exclusiva e não é só pela quantidade de trabalho. Há 35 anos, desde o surgimento da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, os magistrados não podem exercer outra função. Precisam cumprir o artigo 36, que proíbe os juízes de participarem de sociedade comercial ou ter o próprio negócio, por exemplo. O juiz não pode ser dono, por exemplo, de uma empresa, a não ser que tenha ações, ou seja, um sócio de capital, mas não pode gerir nenhuma empresa, nenhum negócio e também não pode gerir associações, enfim, outras atividades correlatas, exceto a atividade associativa da própria classe. Já a Constituição de 1988 abre uma exceção e permite que os juízes atuem também como professores. Com o passar dos anos, algumas resoluções especificaram ainda mais essa possibilidade. O Conselho da Justiça Federal, em 2003, estabeleceu no artigo 4º que o juiz que exercer o magistério deve comunicar ao corregedor-geral do respectivo TRF sobre o início de cada período letivo, informar o nome da entidade de ensino e quantas aulas vai ministrar. Se o magistrado estiver exercendo apenas uma função de magistério, ou mesmo não exercer, não haveria necessidade de estar informando, porque estaria dentro da previsão legislativa. 4 anos mais tarde, outras restrições ganharam a página do Conselho Nacional de Justiça. A orientação número 2 do CNJ entende ser incompatível com o exercício do cargo de magistrado o desempenho de função da justiça desportiva, de grão-mestre da maçonaria, diretor de ONG ou de instituição de ensino pública e privada. Nenhum juiz se furta, de cumprir essa legislação, de seguir esses regulamentos, em relação às vedações que lhes são impostas. Mas, em contrapartida, é importante que haja valorização da magistratura e uma remuneração digna pelo cargo exercido, porque há ônus para o magistrado. Há um ônus social e há vedações legais que impedem de desenvolver outras atividades e desenvolver-se a si próprio. A situação do juiz federal hoje é de muito trabalho e praticamente nenhum plano de carreira. Essa realidade, acredite, tem feito alguns magistrados desistirem da tão sonhada toga. Muitos juízes optaram pelo magistério no horário contrário ao do serviço público. As autoridades chegaram a pensar se isso prejudicaria o trabalho do magistrado. A gente sempre defendia que o que interessa é o trabalho realizado. E é evidente que, e até acho que nós não temos na Justiça Federal, aquele juiz que só se dedica à atividade acadêmica. Mas foi importante aclarar essa questão para que dissesse, não, o juiz não pode ter mais de um cargo público como professor. Ele pode lecionar desde que isso não afete a sua atividade jurisdicional, resgatando a liberdade que o juiz deve ter na sua vida privada. Na estante, o conhecimento usado para decidir importantes conflitos dentro e fora de sala de aula. A atividade da magistratura é importante também para o magistério e, por outro lado, o magistério também é importante para a magistratura. E é importante ter um professor que está acostumado a lidar no dia a dia com aquela atividade que ele está aprendendo. De maneira que a receptividade com os alunos é muito boa quando eles sabem da origem sua profissional. O juiz federal é também professor de Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo na Universidade de Brasília. 2 vezes por semana ele dedica as manhãs aos futuros advogados. E os alunos adoram ter um professor que sabe bem como é a rotina de um magistrado. Você está lidando com os processos no dia a dia. Você está verificando realmente os problemas, as vantagens que determinados institutos processuais têm. E tudo isso você pode aproveitar e passar com os alunos. Enfim, você passa para os alunos a sua experiência no dia a dia da magistratura.
E não pense que nessa aula só os alunos aprendem. O juiz federal conta que amplia o conhecimento a cada matéria lecionada. Ele deve, primeiro, ser sensível aos problemas do dia a dia da sociedade e, para isso, é importante que ele tenha contato com as pessoas que integram a sociedade. E esse contato com os alunos é muito importante, porque você verifica as novas tendências de pensamento das pessoas. E aí é um outro elemento que é fundamental, mas muito importante. Você aprende a pensar em tese, ou seja, você começa a raciocinar fora dos autos, mas à luz dos problemas que vão surgindo em sala de aula. A valorização da magistratura é um dos pontos defendidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. A paralisação das atividades nos últimos anos é um reflexo da crise que acompanha a carreira. A AJUF luta hoje pela aprovação da PEC 63, que tramita no Congresso Nacional e cria a parcela adicional de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. Uma justiça forte, bem aparelhada para atender os anseios da sociedade. É o que se espera.